E aí pessoal, tudo bem? Aproveitei que fiz um vídeo falando de Montenegro, né? Aproveitar fazer mais um vídeo já falando da Suíça, né? Eu queria ter feito esses vídeos na segunda e na terça, mas eu não tive tempo, né? Então vou aproveitar e fazer os dois de uma vez. Então vamos falar da outra finalista desse Mundial, que é a Suíça, né? Vamos lá, Suíça hoje, uma unidade de apenas 70 usuários no jogo, né? Já chegou a... Um tempo atrás eu lembro que tinha 100 quando eu era treinador lá. Está chegando na sua segunda final do Mundial. Já chegou uma final antes, onde perdeu nos pênaltis para a Bélgica. A Bélgica se tornou campeã pela primeira vez naquela final, né? Também uma final de seleções que nunca tinham ganhado a Copa do Mundo antes, e a Bélgica ganhou. E desde então a Suíça nunca mais tinha disputado final e chegou agora finalmente com o Vacaru, né, o romeno. Mas para a gente entender como que a Suíça chega nessa final, né, e a história da Suíça até conseguir fazer isso ser possível pela segunda vez, né, primeiro a gente tem que ver a história da comunidade suíça ao todo, né, gente? A comunidade suíça, né, que hoje está na posição 10 do ranking, né? A história dela no Sub-21, como a gente pode ver, começa lá em 2009, lá indo para a Copa do Mundo, né? Uma coisa interessante, né? Ela se classificou no grupo da eliminatória na posição 3 e mesmo assim ainda foi para a Copa do Mundo, né? Olha que coisa interessante, né, gente? Uma coisa que hoje não é possível, né? Mas isso era possível por conta do número de seleções que tinham, né? Então os grupos eram feitos de modo diferente também. A Suíça vai para a Copa do Mundo algumas vezes, né? Um dos treinadores começa aqui, o Larsec, que eu acho que está até hoje no jogo, né? Suíço, 2006. Né? Ele toma conta, o Silverhawk também, né? E o Zlatan, né? Que é bem famoso aí na seleção sub-21, né? Chegou também a assumir a seleção, né? Vê que vários treinadores aí suíços, né? Esse aqui não existe mais. Vários treinadores suíços vão assumindo a seleção, né? E a seleção no fim não muda muito, né? Até chega às quartas de final, né? O Colmar pega, né? Só que a história da seleção realmente muda, né? Nessa época aqui, ó, mais perto de 2014, né? Depois que o Andreasson e o Colmar na sua segunda volta treina, em 2015 eu assumo a seleção da Suíça, né? A seleção suíça muda praticamente aí, porque foi a primeira, eu fui o primeiro treinador estrangeiro a assumir a seleção da Suíça, tá, gente? Antes disso, a Suíça só tinha treinadores suíços, né? Então, todo o conhecimento que eles tinham era de lá, né? Que eles tiveram e de experiências que eles tiveram com outras seleções sub-21, né? Eu assumo a seleção da Suíça, levo eles para a Copa do Mundo e na Copa do Mundo a Suíça consegue chegar na sua final, na primeira final da história da Suíça, né? Em uma Copa do Mundo. E uma coisa interessante, a Suíça, a gente também tem que entender o contexto, gente, do futebol da época, tá? Na época, o futebol do soccer, a tática que dominava era o 4-4-2 losango, né? O losango, aquele losango de 4 no meio, dois atacantes e a linha de 4 atrás. Porque essa tática era a tática dominante da época. O, o, os, os times, né, tinham medo de atacantes bons, né? Então, o que esses times faziam? Eles botavam a linha da defesa muito atrás, né? E isso dava muita liberdade para o meio agir. Então valia muito mais a pena, né, na teoria na época, você colocar um losango de 4 né, no centro do campo e dominar as ações e fazer ligação direta essa bola chegar até o atacante, do que tentar atacar de outros métodos, né? Porque as defesas não faziam linhas altas, né? Então dava espaço para esses meias agirem. E esses meias também eles podiam defender muito bem, né? É uma tática muito dinâmica, né? Ao mesmo tempo que uma tática bem conservadora, podemos dizer, né? Ao mesmo tempo que você consegue atacar bem com eles, né? Naquela linha central, você consegue também defender muito bem, porque os jogadores, principalmente os dois meias que jogam do lado, eles podem voltar para marcar atrás e aí vira uma espécie de um 4-3-1-2, né? Quando defende, né? E a Romênia dominou o cenário do Sub-21 da época jogando desse modo, né? E quando eu pego a seleção da Suíça, depois de duas experiências que eu tive com o Brasil, com o Peru e o Brasil, né? Eu também. Olha, gente, quando eu assumi o Brasil, eu fui bem idiota, tá?
Não tenho problema nenhum em falar isso. Eu fui bem idiota, eu fiz muita merda. Eu era um treinador muito ruim, tá? Muito ruim, eu era muito ruim. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, eu era um treinador muito ruim. E, tomar as porradas que eu tomei no Brasil me ajudou muito no meu ciclo com a Suíça, né? Quando eu pego a Suíça, eu penso o seguinte: todo mundo joga nessa tática centralizada, né? Ou se não, jogam num 5-3-2 para tentar proteger mais, né, desses atacantes. Mas eu não vejo o problema ser o atacante. Né? Essa é a minha problema. Eu não vejo o problema ser o atacante. Para mim, o problema é aquele meia ou 10 ali, que joga ali no centro ali da linha de 4, né, que arma o jogo. Para mim, aquele cara é o problema. Então, o que a Suíça mudou na época, né? Mudou um pouco os conceitos das seleções de hoje sobre 21. A Suíça ter chegado à final desse jeito foi um modo também de ter mudado o futebol do soccer muito. Fazer os times hoje jogarem muito com esse jogo com ala, entendeu? Pensarem também nesse jogo mais lateral, esquecerem um pouco dessa linha de 5 e tentar jogar um jogo um pouco mais ofensivo, né? Porque a Suíça provou que dá para se defender bem e atacar bem, sem precisar de uma linha de 5 atrás, né? E qual foi o segredo da Suíça? A Suíça veio com uma linha muito alta, né? Eu botei uma linha muito agressiva na frente para pressionar, né, o portador da bola. Três meias, né? Sendo um volante só e dois meias um pouco mais na frente, um ala e dois atacantes, né? Eu não tinha também, e também foi por necessidade, eu não tinha atacantes suficientes para jogar no 4-4-2 centralizado, né? Como era no. Como as seleções grandes faziam, né? Eu não tinha esse tipo de jogador. Então eu precisava pensar, né? Eu precisava pensar e fazer alguma coisa, né? Se eu não tinha esse atacante, né? Eu tinha um meia muito bom. Só que se eu deixasse esse meia no centro, ele ia ter que ele ia ter uma marcação do volante ali que ia ficar ali, mais uma marcação de dois zagueiros. Se eu deixasse esse cara do lado do campo, ele só ia ter um zagueiro lateral e no máximo um zagueiro central, dependendo de como o treinador do time adversário fosse montar a tática. Então pra mim valia muito mais a pena eu botar esse cara pelo lado do campo, porque ele vai pegar só um cara só. Em vez de pegar três ali, entendeu? Ter que se fazer mágica, né? Então eu foquei nesse tipo de jogo e foi um jogo que deu certo. A Suíça chegou na sua primeira final, né? Eliminou México, Itália, Alemanha e perdeu para a Bélgica na final. O grupo era feito por México também, Portugal e a outra seleção eu não lembro qual era agora, mas se não me engano era Letônia, alguma coisa assim do tipo. É uma seleção bem fraquinha, mas tinha Portugal também. E a Suíça conseguiu a sua primeira final. E depois disso, eu saio da Suíça e volta o Andreasson, se não me engano, né? O Andreasson ele pega e com isso a Suíça tem uma época um pouco ruim, né? Porque a geração não era tão boa. Mas eles voltam com uma geração boa e até pegam um conceito. Ele pega até alguns conceitos das minhas táticas e tenta implementar também. E a Suíça acabou gostando de ter treinadores estrangeiros e eles dão a chance ao Redex, né? Olha que interessante, né? O Redex foi treinador da Suíça e do Montenegro, né? Tem um pouco de história nas duas aí. O Redex pega, até faz um trabalho legal, só que aí ele, quando ele leva, depois de um tempo, quando ele leva, depois de umas duas, três temporadas, né? De duas, três campanhas, que ele leva a Suíça para a Copa do Mundo, ele decide não treinar a Suíça justamente na época da Copa, né? E isso foi horrível para a comunidade da Suíça, né? Poxa, a gente perdeu nosso treinador justamente, né? Quando vai começar a Copa do Mundo, né? E aí eu faço a minha volta, né? Eu tinha saído da Polônia, não tinha conseguido outra seleção, eu tinha tentado a Argentina na época e perdi. E eu decido tentar a comunidade da Suíça, né? Não tentar, né? Eu pensei o seguinte, pô, tá com seu treinador, eu tô querendo voltar e eu acho injusto os caras ficarem sem um treinador que tem um bom conhecimento justamente nessa hora agora da Copa. Eu decidi dar uma ajuda. A Suíça chega das oitavas de final e é eliminada pela República Tcheca, um grande jogo que eu tenho com o Ostuk, né? E depois disso, gente, eu saí da Suíça, eu vou pro Brasil e aí começa
em 2018, a era Vacaru. E como que começou, gente, o Vacaru a treinar essa seleção suíça? Eu tenho. O Vacaru mandou uma mensagem. Vocês estão vendo aqui, 2018, um mês antes, né, dele ter sido eleito. Ele pergunta, ele fala que ele quer fazer uma volta próxima temporada, né, na época, pelas seleções sub-21, né. O Vacaru ele tinha sido campeão mundial com a Romênia. Ele tinha voltado a ser treinador da Romênia depois que o Cristino sai, né. Inclusive ganhou de mim na eleição na época. Eu perdi por 3 votos, se não me engano, na comunidade romena. Ele chega na final, perde para a Bélgica e aí fica um tempo também em ato, né? Quando eu treino na Polônia, 4 temporadas, ele fica um tempo fora. E aí quando eu acabei voltando pela Suíça, ele decidiu que ia voltar. E aí pergunta pra mim, né? Se ele tinha alguma chance de vencer se ele tentasse o Brasil na próxima temporada. E eu falo pra ele que simplesmente ele não tem. Ele não tem chance porque o Brasil, gente, a gente tem que ser sincero na nossa comunidade, tá? A gente deu uma chance aí pro italiano lá, o Fábricas, mas na verdade a gente é uma comunidade muito nacionalista, tá? Inclusive por conta que muitas coisas que a gente tentou no Sub-21, com os treinadores estrangeiros, acabou não dando certo. Não só na Sub-21, mas em outras coisas também, né? O, o Alei 70 na principal acabou não dando certo, né? Apesar de um baita vencedor aí, um multiganhador de Copa do Mundo. No Brasil acabou não dando certo. O próprio Fábricas até fez um trabalho legal, chegou uma semifinal, mas não foi um trabalho que a gente fala que foi bom, entendeu? Um trabalho muito aquém e também faltou muito da comunicação dele com a comunidade. E isso ficou. Isso meio que afastou um pouco também a comunidade brasileira da Sub-21, né? E, e, o, e, o, então por isso eu falo pro Vacaru que não vale a pena ele tentar lá. Só que eu falo pra ele, olha, se você quer se desafiar, né, se você quer uma seleção que te desafie, né, e que seja uma comunidade muito legal de trabalhar, olha, eu tô na Suíça aqui, mas eu não vou continuar. Tente a Suíça. Tente a Suíça. Você vai se surpreender. Ele aceita o desafio, treina a Suíça e tá aí até hoje e chega na segunda final da história da Suíça, a Copa do Mundo. Tem um pouco no meu dedo aí, como vocês podem ver. Porém, é assim que começa a era do Vacaru. Só que o Vacaru, gente, a comunidade suíça dá muito tempo para ele, tá? E é muito paciente com ele, porque ele pega a seleção, né? E vai levando para a Copa do Mundo. E também a comunidade suíça, gente, ela sabe, tá? O potencial deles, até onde eles conseguem chegar, tá? Eles sabem que eles não é uma comunidade que vai sempre chegar em Copa do Mundo, entendeu? E ganhar alguma coisa. Só que quando o Vacaru chega, ele já chega incrível, né? Faz uma primeira temporada muito boa. Chega na Copa do Mundo, já leva a equipe na semifinal, eliminada pela República Tcheca, se eu não me engano. E isso dá um baita de um sucesso gigantesco de início já o Vacaru. Só que depois ele vai pegando a equipe, né? E vai tendo algumas campanhas nada boas, né? Vai assim meio que bom, ruim, né? Vai dando uma mudada. Até que nessa Copa do Mundo agora ele consegue finalmente chegar à final. Né? Qual que é o segredo da comunidade suíça? Então, o que a gente pode aprender com eles? Primeiro, né, a paciência da comunidade suíça em manter o seu treinador fazer o trabalho até conseguir, né, ter um time, né, porque eles sabem que o treinador é bom, só que faltava o material, né, material técnico, né, os jogadores, né. Quando ele tem um jogador, ele consegue fazer grandes campanhas, né, chega na semifinal uma vez, né, e depois agora chega na final. E, é uma comunidade que a comunidade suíça, gente, por experiência própria, é uma comunidade muito legal, tá? Trabalhar. Eles têm um database próprio, eles não usam um database igual ao nosso. Um database que é usado por seleções da Alemanha, Áustria e Suíça, se não me engano. É um database bem legal até. E com o tempo eles vão aprendendo a treinar alguns jogadores de um modo diferente, né? Por exemplo, era normal antes a Suíça não treinar técnica em volante. Tá? Volante suíço não tinha técnica. Não tinha técnica. Era muito estranho. Isso também é um dos motivos que faz eu não levar um dos jogadores para a Copa que um usuário suíço me odiou por eu não ter feito isso e sempre reclamava. Só que eu falo para ele que
meu jogo é esse aqui. Pra mim, eu preciso de um volante que tenha técnica e por isso eu levo um jogador de 20 anos, que o nome era Jacquard na época. E esse Jacquard, ele vira o meu volante e faz um bom trabalho na Copa, né? Porque era um cara que eu precisava, um cara que tinha técnica. E depois disso, a Suíça começa a aprender, né? A comunidade também começa a se mudar um pouco. Começam a treinar habilidades, né, que são um pouco mais necessárias nos jogadores, né, como técnica e volante. O Vakalu vem, né, e também ensina um pouco, né, de algumas coisas da Romênia para eles, né. E, e a comunidade suíça sempre tem um evento interessante na Copa do Mundo também principal, né. Principalmente por conta do que acontece na Sub-21. A Sub-21 pode sim aumentar a grandeza da seleção principal se for bem trabalhada. E, e é um exemplo da Suíça. Né? A Suíça tem aí um treinador muito bom. Um dos melhores treinadores aí do mundo, que é o Bacaru. E da Copa do Mundo, né? Falando da Copa do Mundo agora, da Suíça, a campanha da Suíça é muito azarada no começo, gente. Eles passam em segundo no grupo, mas é para passar em primeiro, tá? Eles só passam em segundo no grupo porque eles têm 2 empates em jogos que eles não conseguem fazer gol. Eles tentam e não conseguem fazer gol. Enquanto Portugal, eles metem uma lavada. 6 gols em Portugal, mete uma lavada em Portugal. E por conta do resultado da Croácia com o Uruguai, conseguem ir para a Copa assim na última rodada. Né? Fazem um milagre e vão para a Copa na última rodada. E já pega uma Polônia já nas oitavas, né? A melhor seleção do mundo já nas oitavas. Conseguem. E o Vakalu começa aí a fazer. Isso é muito estratégico, né? Ele tem um estádio ao seu favor, né? O mando do jogo. Então ele começa a mandar o jogo num estádio muito pequeno, muito curto. Principalmente contra times que usam um ala, né? Ele sabe que isso é um problema, então ele começa a usar um estádio muito estreito contra esses times. E por usar um estádio muito estreito, né? A Polônia e a República Tcheca tem muitos problemas, né? Contra a Polônia começa na frente, só que a República Tcheca consegue virar no final, né? Faz 2 gols no final. Contra o Uruguai foi um jogo mais difícil, que a Suíça também levou a penalidade, né? E e contra a República Tcheca a mesma coisa, leva para os pênaltis também, né? E consegue resultado nos pênaltis. É uma seleção muito guerreira, né, gente? Muito guerreira, só que sabe usar a estratégia ao seu favor, né? Sabe usar a estratégia ao seu favor. Quais são os pontos que essa Suíça vai ser interessante? Inclusive, né? Como que o Vakalu, né, tem jogado com essa Suíça na Copa, né? O último jogo deles aqui contra a República Tcheca, né? Aliás, né, quando eu falei que o Vakalu ele dá um problema para a República Tcheca por ele pensar nos mínimos detalhes, né? Eu não falei à toa, né? E foi provado que a Suíça, né? A Suíça conseguiu passar por conta disso. A Suíça muitas das vezes ela joga com uma linha de 5 ou de 4. Enquanto a República Tcheca a gente pode ver que eles jogam com uma linha de 4. 3 meias, né? E você pode ver que eles tentam fechar muito o espaço na defesa. É um time bem defensivo, gente. Que joga assim na ligação direta. E jogou com 3 atacantes, se não me engano, né? O número 7 estava em ordem de defesa, tá? E, aliás, esse time aqui é um time que tem muito a ver com a Romênia da última Copa, tá? Aqui, ó, os 5 aqui tem ordem de defesa, o camisa 8 está em ordem de defesa, tá? O Radman. O camisa 6, gente, está em ordem de defesa. O camisa 9 está em ordem de meia. O único meia aqui, ó, que está em ordem de meia mesmo, é esse aqui. E esse aqui tem ordem de defesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores em ordem de defesa nesse time, tá? Por que eles começaram? Por que também o Vacalão começou a fazer isso, né? Que é uma coisa que o Cristino fez na final passada. Porque, gente, o jogador em ordem de defesa ele tende a passar a bola mais rápido, tá? E tem que ser também um pouquinho mais agressivo no desarme, que é o que o Vacalão quer. Mas provavelmente ele está perdendo o treino extra com isso, gente. Quem se importa com o treino extra na Copa do Mundo, né? Você se importa é para ganhar o título, né? Você quer levantar troféu. Você não quer pensar em treino extra uma hora dessa. Gente. É simples, né? Então, né? Tá aí o motivo, né? Você não pensa em treino extra, você pensa em caneco, em ganhar título, né? E ele faz isso porque é uma estratégia. É uma estratégia que está sendo. Que está mostrando que está sendo bem executada, né? Outros jogos que a Suíça teve na Copa, né? Que a Suíça ela foi fazendo aí
a equipe de acordo aí, né? Vou pegar aqui. Ó, contra o Uruguai e contra a Polônia, né? Vou colocar aqui. Contra a Polônia, gente, a Polônia veio também num 4-2-2-2, né? Então, talvez eu acho que talvez o Michele não use o 4-2-2-2 dele por conta do que aconteceu com a Polônia, né? Talvez, né? Ó, contra a Polônia, a gente pode ver que eles vieram com uma linha de 4 também, um jogador aqui, mesma tática praticamente, né? Só que aqui tem diferença já. Os jogadores aqui estão em ordem de defesa, o camisa 8 está em ordem de defesa também, o camisa 6 em ordem de defesa, o camisa 9 em ordem de meia, né? Só que o camisa 7 aqui está em ordem de atacante. Então jogava com 3 aqui de atacante mesmo, né? Pode ver. Então joga com 3 atacantes realmente aqui, 3 jogadores com ordem de atacante aqui e não com um ordem de defesa. Como foi no jogo contra a Tcheca, né? Contra o Uruguai. Contra o Uruguai eles mudaram também um pouco, né? Mantiveram os 3 aqui. Só que aqui, ó, pode ver que o Luzi, que inclusive faz um gol, ordem de defesa. Tá? Aqui já tem a ver com o jogo contra. Não, aqui é a República Tcheca, desculpa. Esse jogo contra o Uruguai. Contra o Uruguai eles mudaram. Contra o Uruguai eles mudaram, que eu lembro. Eles vieram totalmente oposto, né? Vieram com ala, que não tem tanta profundidade, mas é um ala, um Glatz aqui. 2 jogadores aqui no meio aqui. E, óbvio, ordem de defesa. Ordem de defesa. Ordem de defesa, gente. Tudo em ordem de defesa aqui. Todos aqui em ordem de defesa. Só esse aqui em ordem de meia. Com os 2 atacantes lá juntos. É uma tática bem normal da Romênia, né? A Romênia gosta de usar também. Os romenos gostam de usar esses atacantes colados um no outro, né? Pra não perder a bola, né? Quando domina, né? Com uma linha alta, né? E uma coisa similar também similar a Montenegro, né? Esse jogador aqui no meio aqui, né? Para trazer um jogo um pouco mais proposital aqui, né? Para fazer uma criação melhor, né? Eu não acho que eles vão. Eu não acho que a Suíça vai usar isso, eu acho que a Suíça vai manter a mesma estratégia defensiva. Tá? Eu não acredito que o Vakalu vai subestimar o Michele, principalmente porque o Michele pode jogar aberto e ele tem ciência disso. Então eu acho que o Vakalu vai jogar com uma linha de 4, com aqueles 3 ali, com mais 3 lá na frente para tentar decidir. É um jogo feio, gente. É um jogo feio, tá? É um jogo feio, sim. É bem feio de ver. Porém, é efetivo, tá? Se uma coisa que a gente pode falar do Vakaru é que ele é um treinador bem efetivo, tá? E ele tá fazendo um trabalho muito efetivo. E é sim favorito para ganhar essa final, por conta do tamanho da comunidade da Suíça. E pelos resultados que ele conseguiu fazer na Copa, né? Conseguiu eliminar 2 campeões do mundo, né? Que foi a Polônia e a República Tcheca. Vai ser um jogo muito difícil, tá? Para a Suíça. Porém, a Suíça tem a estratégia na mão e isso é um grande problema para Montenegro, tá? Montenegro, o Michele, se ganhar essa Copa, vai ser sim o maior feito da história de um treinador sub-21, tá? Chegar na final, o Montenegro já é, mas conseguir ganhar desse treinador que é o Vakalu é um feito e tanto, tá? Se conseguir fazer isso, vai ser incrível. E o que a gente pode aprender com a comunidade suíça? Paciência, o treinador que eles têm lá, é uma coisa importante. É uma comunidade que, se você conversar com eles, eles vão fazer sim o que você deseja, tá? É uma comunidade que gosta de conversar. É uma coisa importante, gente. Às vezes, a gente que é do Brasil, a gente não conversa, a gente não fala dos jogos no fórum. A gente só deixa pra falar quando acontece alguma coisa. Agora que todo mundo viu que vai ser Suíça e Montenegro, aí todo mundo começa a escrever lá, nossa, Montenegro chegou ao final. Não, gente tem que falar isso no dia a dia, entendeu? No semanal, entendeu? Se eu tenho uma crítica ao Tony, talvez seria melhor que o Tony também falasse também um pouco mais. Né? Porque se um treinador fala, ele força também a comunidade a falar. Né? Porque ele dá liberdade à comunidade a também conversar. Né? Então seria bom também se o Tony falasse um pouco mais com a comunidade. Né? Isso é uma coisa importante. O, o Vakalu, eu acredito que ele não fala tanto na comunidade lá do fórum, mas a comunidade, a Associação de Suíça, gente, por eu ter feito parte da senador deles, eu sei como é. A associação deles é bem ativa, tá? Lá eles conversam muito mais do que conversam no fórum. Então eu acredito que o Vacalu conversa bastante lá.
E, e também treinar a Suíça, é, a diferença de treinar a Suíça e treinar uma seleção grande é que também é pressão, né, gente? Você tá lá pelo desafio, só que a pressão de treinar uma Suíça não é uma pressão de treinar uma Romênia, uma Polônia, um Brasil. É um pouco moderado, só que tem aspectos lá que vale a pena aprender. Uma delas, por exemplo, é que a Suíça sempre participa da DAC Cup. A DAC Cup é uma Copa feita com Alemanha, Áustria, a Suíça e Lituânia. 3 jogos sub-20, 3 jogos sub-19, tá? Para a geração sub-19. Então, desde o começo, eles já começam a preparar a geração sub-19 para as próximas Copas, né? Independente da geração ser boa ou ruim. Isso é importante, importante, tá? Suíça é importante para já ter já uma preparação, porque, gente, uma comunidade pequena, né? Não dá pra deixar pra última hora, tá, gente? Tem que fazer uma preparação já antes já. Porque tem jogador lá que é muito seco. Então, quanto mais rápido você já fazer o planejamento desse jogador, melhor é. Tá? Melhor é. A Suíça faz isso com maestria. Principalmente com o seu treinador Bacaru. Né? Faz isso com maestria. Sem problema nenhum. E é um exemplo do que a Suíça aí, né? Mesmo com uma comunidade tão pequena, às vezes tem gerações muito interessantes de jogadores por lá. A Suíça, como eu falei pra vocês, um jogo muito defensivo, né? Muito defensivo, porém efetivo, que eliminou duas potências. A Suíça provavelmente não vai manter a mesma assim, só que eu acredito que o Vacaru ele vai se manter como treinador lá, independente do resultado, porque eu conversando com ele eu sei que ele não quer mais treinar seleções de alto nível, né? Ele já fez essa história, né, Henrique? Ele já foi campeão com a Romênia, né? Ele não precisa provar nada. Tá aí uma final com a Suíça, não precisa provar nada pra ninguém, né? Independente de você ganhar ou perder, todo mundo sabe que o cara é uma lenda, né? Então ele quer se divertir e ele se diverte muito com uma seleção como a Suíça, né? Uma seleção de baixo nível hoje, né? E tá fazendo a Suíça aí virar uma potência no jogo, né? Vai ser muito interessante aí. Tá sendo muito interessante ver, né? Que ele tá fazendo aí, mantendo coisas que o Cristidino fez com a Romênia, né? De botar jogadores de ordem de defesa, né? Eu tô vendo que isso tá virando uma tendência do jogo e talvez um monte de treinador comece a fazer para conseguir aí, né? é, uma, uma coisa positiva aí naquele setor, né, específico do campo, né? Talvez o jogador às vezes não tenha aquela habilidade de armação, né? Então, na defesa faz ele passar a bola mais rápido, né? São coisas, gente, são detalhes, né? Hoje a mudança no jogo está sendo pelos detalhes, né? Não é só taticamente. Taticamente talvez a gente chegou num limite. Só que agora os detalhes é o setor, né? Talvez a substituição, né? Aquela secundária. E a Romênia está começando a pensar isso na frente de todo mundo aqui, né? Agora com a Suíça, com o treinador romeno, que começou a fazer também o mesmo, né? Então a gente começa a ver que a Copa do Mundo passada, que a Romênia foi campeã, está mudando a trajetória do jogo na Sub-21, né? E é interessante. E talvez o Brasil, se não tivesse essa geração tão boa assim, né? Bota o cara lá em ordem de meia, de defesa, então. Bota o cara em ordem de defesa. Talvez a gente possa aprender alguma coisa aí com essa Suíça. Talvez seja isso. Né? De tentar aí alguma coisa aí que seja um pouco diferente, né? Que, que pode ser a ordem da posição do jogador, né? Que pode ser também a paciência com o treinador também, né? No cargo, né? Deixar ele um pouco mais tempo, né? Do que o normal, né? Que é uma coisa que a comunidade brasileira não é das melhores, né? Mas tudo bem. E uh, o jogo defensivo eu não diria que é uma coisa que a gente tem que aprender, mas o, o jogo do Vacaru prova que ele confia no plano de jogo dele, né? Então o que a gente pode aprender com isso é que o treinador, quando ele treina uma seleção, ele tem que confiar no seu plano de jogo, ele tem que acreditar que aquele plano de jogo é o melhor possível para a equipe que ele possui, né? E levar aquilo até o fim, né? Se, se for mudar é porque, pelo menos ele teve o pensamento que aquilo realmente não é, né, o melhor e que foi necessário fazer ajustes, né? Só que o Vacalu ele faz ajustes, só que ele faz ajustes ainda mantendo o seu estilo, que é um estilo um pouco mais centralizado, que,
que ocupa mais os espaços, principalmente na defesa, né, para evitar que o adversário tenha espaço suficiente para fazer um ataque. É isso por hoje, né? Então eu falei aí sobre os dois finalistas, Suíça e Montenegro. Acho que vai ser um jogo 50-50, porém a Suíça aí possui algumas coisas que podem ajudar ela, como poder mudar o estádio, que é uma coisa que o Vacaru tem feito isso muito. E a Montenegro tem desfalques aí na defesa, que pode ser um problema, mas só que a gente não sabe como que o Michel vai vir pro jogo, porque o Michel tem mudado aí de formações aí nesse mata-mata, né? E provavelmente vai mudar de novo. Eu não acho que ele vai jogar no 4-2-2-2, né? Então vai ser interessante ver aí o que, que o Michel vai apontar aí contra o Vacaru, né? E vamos ver aí quem vai sair campeão, né? Se é o Michel, se é o Vacaru, né, gente? É uma final que eu tô muito ansioso para ver. Provavelmente eu vou me divertir muito assistindo aí a final dessas duas seleções. Mas por hoje é só, né? Futuramente eu vou fazer outros vídeos falando de outras coisas aí, né? Relacionadas à seleção sub-21, né? Principalmente a nossa seleção brasileira, né? E depois do jogo contra Cuba, né? Que é o jogo que eu vou ser o treinador, tem a Copa América aí, né? Vamos ver como que a nossa seleção sair na Copa América aí com o Tony, né, gente? Bem, por hoje é só. Né? Um abraço a todos aí e até mais.